selo, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Fica de pé, irmão, falamos o Salmo 116. Glória a Deus. Salmo 116. Glória a Deus. Salmo 116. Louvado seja Deus. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 19. Salmo 116. Aleluia. Salmo 116. Salmo 116, versículo 1 ao 19. Glória a Deus. O título diz: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Glória a Deus. Salmo 116. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler um versículo, irmãos. Eu vou ler um versículo seguinte. Compramos irmão Jacob Gilberto. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Mamãe, presta a Bíblia para Gilberto. Salmo 116, do 1 até o 19. Salmo 116. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor, o justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ó Senhor, guarda-me. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso. Pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma, meu sono das lágrimas, e os meus pés da queda. Darei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. E darei ao Senhor todo o benefício que Ele tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Nossa, Senhor, você é filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos ao Senhor, na presença dele, na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Né, irmão? Glória a Deus. Vamos então orar ao Senhor e quem carece das orações é um sinal. Glória a Deus. Vamos orar, né, irmão? Vamos pelos outros. Glória a Deus. Também agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, está conosco nosso irmão Manuel, né? Nosso irmão que sofreu um acidente, né? Meses atrás. Ele foi internado e fez a operação de fêmur, né?
Glória a Deus. E Deus fez maravilha. Glórias a Deus. Porque está recuperado. Eu falei para ele que quando ele voltasse, né, nós vamos fazer o culto de domingo de publicações de graça, agradecendo ao Senhor. Amém? Se nós estaremos pela boca do nosso querido irmão Manuel, se é verdade, vamos dizer glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo ouvir. Tanto testemunho para o nosso irmão, lá que Deus fez em sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos implorar ao Senhor. Vamos continuar orando pela nação brasileira, continuar orando pelos enfermos, para aqueles que estão passando momentos difíceis, de famílias. Vamos orar, né? Somente a oração é que nos garante a vitória. Aleluia, glórias a Deus. Alguém tem algum pedido para alguém específico? Sim. Sara, né? Vamos orar pela Sara. Irmão Fábio. Né? Vamos orar pelo nosso irmão Fábio, que mandou um áudio. Né? Um áudio falando, né? Que está com muita fé, muitas dores. Vamos orar pelo nosso irmão Fábio. Também nosso irmão Sogro, meu filho Gabriel, mal um AVC sexta-feira. Então vamos orar por ele em nome de Jesus. Mal, em nome dele. Glória a Deus. Nossa irmã Célia, nossa irmã Olga. Vamos clamar o Senhor, né? Por todos esses irmãos. Aleluia. Estão passando momentos de enfermidade. Mas o nosso Deus é o Deus do milagre. Amém, irmãos? Se cremos, teremos a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nossa mãe Eliane. Glória a Deus. Nossa mãe Eliane vai orar ao Senhor. Glória a Deus. Nossa mãe Eliane vai orar ao Senhor e vai apresentar os pedidos de oração em nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Vamos orar com fé, crendo no Senhor, crendo no seu poder. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Paizinho querido, diante de Ti, elevando a nossa voz em oração ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tudo faz, ao Deus que tudo ordena. Senhor, tu tem visto cada petição aqui nesta noite, que o Senhor possa entrar com providência nas causas, na dificuldade, naquilo ao qual, Senhor amado, os teus servos estão precisando nesta noite. Senhor, renova-nos a nossa força, nos dê vigor, Pai amado, Pai querido, para fazer a tua obra, fazer o teu lide. Senhor, toma nas tuas mãos e abençoa, Pai amado, a irmã Lourdes, o irmão Manel, o Manuel, meu Senhor amado, que está agradecendo, oferecendo ao Senhor culto de ação de graça. Muito obrigada, Senhor. Toma o primeiro lugar em tudo. Aqueles que vão testificar a tua palavra, dar testemunho, louvar o teu santo e poderoso nome. Toma o primeiro lugar e abençoa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Conjunto das irmãs vai louvar o Senhor com mais um hino. Glória a Deus. Logo após nós vamos ouvir nosso irmão Manuel. Aleluia. Então, a bênção. Jamaicano. Que está de volta, com saúde, recuperando ainda, mas em nome de Jesus, já está bom. Louvado seja Deus. Seja mais louvado. Senhor, agora nosso irmão Manuel. Com oportunidade, nós vamos colocar uma cadeira aqui na frente, para poder sentar, falar. Aleluia. O seu testemunho. Já está ampliado já. Assim, peraí. Glória a Deus, aleluia. 122. 122. Fogo de
Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos colocar a cadeira aqui para o irmão Manuel vir aqui à frente. Glória a Deus. Devagarinho, né? Então agora essa oportunidade de contar o testemunho, a vitória que o Senhor lhe deu. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus é a aliança entre você e Deus. Aleluia. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para reviver. Aleluia. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para reviver. Aleluia. Glória a Deus. Nosso irmão Manuel. Louvado seja o teu nome. Eu quero agradecer primeiro ao meu Deus que me tem livrado dessa grande problema. Não foi fácil o tempo que eu passei no hospital. Foi 8 dias de uma só posição, que não consegui mexer, mas Deus enviou ali a enfermeira, enviou o enfermeiro, que ali cuidou de mim todo o tempo. Tem ali um enfermeiro e ainda falou para você esse moço é verdadeiro. Depois ele chegou lá e ela falou: seu esposa pode deixar comigo, eu vou cuidar dele até o final. E ela foi uma bênção na minha vida. Foi porque o sofrimento ninguém quer estar. O hospital é um lugar que ninguém quer estar. O hospital de cemitério não é fácil. O sofrimento é 24 horas. Principalmente no salário fixo, familiar, aí o hospital de mais diferente, recebe muita gente só com problema. Problema sério. Quando vai para ali, é porque não é fácil. Então, ali eu pude ver a mão de Deus sobre a minha vida. A mão de Deus ali foi sobre mim desde o começo até o final. E eu, graças a Deus, agradeço a Deus, porque tenho orado para mim pela misericórdia. E depois, ao pastor dessa igreja, os irmãos que têm orado por mim, eu sou grato a cada um dos irmãos que têm orado por mim. E eu estou aqui porque o Senhor tem usado também os irmãos para que essa obra está sendo, não está concluída, mas está faltando pouquinha coisa. Vou ali até 12, eu vou ali para fazer o exame final, que aconteceu isso, agora no mês 6. Vou ali pela manhã, para concluir os exames, tirar auxílio e fazer lá um outro exame para poder ter certeza que eu posso caminhar sem muleta. Até agora eu estou usando muleta porque ainda está me funcionando. Mas eu espero que até o dia, até lá, eu, se Deus quiser, vou estar bem melhor, já estou caminhando, e Deus está operando, está operado, vai continuar operando, porque Deus é Deus. Deus é o mesmo, não mudou, é o mesmo, continua o mesmo Deus. Nós podemos mudar, mas Deus não muda. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. É o Deus que tudo pode e tudo faz. É por isso que eu confio no Senhor, e todo aquele que confia no Senhor, é como muitos são os cavalos e não vêm para sempre. Isso é sobre você, agradecemos esta noite, por tudo que tem feito. Por tudo que tem feito. Porque Deus, Ele é aquele Deus que quando Ele chama, Ele prepara. Quando tudo que a gente pede a Ele, Ele prepara. Porque às vezes não temos condições de receber nada. Porque somos, às vezes, muitas vezes a gente somos imperfeitos, mas Deus não olha para ser diferente. Ele, quando tem que operar, Ele opera e não tem problema. Então eu quero agradecer toda a igreja, todos os irmãos que oraram e que continuam orando. Continuam orando para que Deus possa continuar fazendo a obra. E ainda tem minha família, que está com carente da minha oração, esposa, que nós precisamos. Está orando o tempo todo. Porque sem oração é impossível. O crente não ora, o crente não recebe vitória. O crente sem vitória. Então, precisamos orar uns pelos outros para que Deus possa continuar fazendo a obra.
tudo que eu peço a Deus, eu agradeço, porque tenho vindo a nossa oração. Eu peço a Deus da igreja, a Deus dos pastores da igreja, a Deus de todos os grupos orados, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar para o nosso irmão Manuel? Vamos orar por ele? Agradecendo ao Senhor por essa recuperação. Ele passou momentos difíceis ali. Uma queda dessa de fêmur, aconteceu inclusive com meu pai. E o irmão Manuel teve uma recuperação rápida, pode-se assim dizer, né? Está andando. Então, vamos agradecer ao Senhor, né, irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar de pé. Vamos agradecer ao Senhor para vir, nosso irmão Manuel, por essa recuperação. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua santa presença, te agradecendo, Senhor Deus, porque tu teve, aleluia, misericórdia do teu servo, e sofreu esse grave acidente. Aleluia, mas está de volta. Pai amado e santo, aleluia, que esteve com ele, Senhor, em todos esses momentos, usando enfermeiros, médicos, aleluia, dando a ele uma recuperação, aleluia, rápida, já está andando. Pai amado e santo, quantos por aí nessa mesma situação, muitas vezes não volta bem, não vai direito, né? Aleluia, e não consegue mais caminhar, mas ele está ali, Senhor, caminhando, e daqui para frente vai, aleluia, caminhar melhor ainda. É a tua mão, Senhor Deus, aleluia. Pai amado santo, continua operando em sua vida, continua fortalecendo a sua fé, continua, Senhor Deus, com as suas mãos estendidas sobre o seu lar, sua esposa, seus filhos, todos os seus familiares, sejam ricamente abençoados. E assim, ó Pai, continua abençoando teu servo e tudo, em nome de Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Glórias a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por este, e por isso estamos alegres. Quem está alegre pela volta do nosso irmão Manuel, diga amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nosso irmão Gilberto vai louvar o Senhor com um hino. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Está certo. Ele vai contar um testemunho. Glória a Deus que não está dando para cantar hoje. Por favor, não está boa, né? Louvado seja Deus. Concluí. Amados irmãos, eu estávamos orando e o Senhor falou comigo: meu servo, eu te mando orar pelas pessoas, porque quando você ora, eu mudo o quadro da vida das pessoas. Eu aperfeiçoo o quadro da vida das pessoas. Eu oro muito por criança, porque eu oro para Deus aperfeiçoar o caminho daquela criança, a mente para Cristo, a mente para os estudos. Eu estou sempre orando por criança, não sei se você já viu. Tem um Senhor que manda. Então, meus irmãos, a minha sogra está lá comigo, né? Quando eu pego a guitarra e começo a cantar louvores para ela, irmão, ela fica numa alegria tão grande. E ela, eu estou sempre botando a mão na mente, no coração, nas costas, orando por ela, para Deus fortalecer. E ela está de alegria cada vez mais. Tinha uma menina na nossa igreja, irmão, ela fez um curso de uma faculdade, Relações Internacionais. E eu fui na casa daquela menina fazer uma visita para o avô, e vi aquela menina desempregada, triste, porque ela não conseguia
Relações, você tem que ter um QI, tem um dito muito alto. E eu comecei a orar por ela lá na minha casa e o Senhor disse assim, filho, tu quer que as tuas orações, eu vou abrir uma porta para essa menina. E a porta para ela vai ser tão grande que ela vai viajar nesse trabalho para os Estados Unidos e para outros lugares do mundo. E ela fala inglês fluentemente. E ela não está na nossa igreja, está no Universal. E eu falei para ela, a mãe dessa menina, para que ela viesse, porque eu tinha que orar por ela. Então eu disse, você tem que orar por ela. E ela veio, a minha igreja, a mãe está aí, a menina está aí. E a mãe ficou afastada de mim, coloquei nas mãos de ano. E eu começando a cantar, que a mãe. Aí a menina disse assim, ela está com ciúme. Mas, irmão, eu falei tudo para aquela garota, porque a porta de Deus é uma porta imensa. Eu, irmão, a gente, como profeta de Deus, como homem de Deus, a gente fica com medo daquilo que está falando. Senhor, eu tenho certeza que tem que falar isso. Essa porta é tão grande assim. Vale. E fale para ela que não é o universal que está abrindo para ela. Sou eu, Jesus. Não é o universal, sou eu, Jesus. Fale sempre essas palavras. Eu falei para ela, meus irmãos, a menina mandou uma foto há uns dias atrás, está nos Estados Unidos a trabalhar. Irmão, eu agradeço a oração dos irmãos que ela trabalha aqui nos Estados Unidos. Irmão, o nosso Deus é tremendo. O nosso Deus, quando opera milagre, ele faz milagre. Quando ele manda você falar, ele opera milagre. Porque o nosso Deus é um Deus de confiança. Confia no Senhor. Entrega a tua casa ao Senhor, que ele vai salvar os seus filhos, ele vai salvar o teu neto, ele vai fazer prodígios de maravilha. Porque o nosso Deus é poderoso. Deus não livrou Daniel de ir para a cova, não. Ele livrou Daniel dentro da cova. Sempre veja isso. Ele livrou Daniel dentro da cova. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de ir para a fornalha. Mas dentro da fornalha, ele deu um livramento. O fogo não consumiu aqueles homens de Deus. A chama era forte que consumiu até quem foi jogar ele lá dentro. Mas a eles não consumiu, somente a corda que os prendia. E tinha lá um quarto homem, um semelhante ao Filho de Homem. É Jesus. Jesus sempre está conosco, em qualquer tempestade, em qualquer batalha, ele está conosco. Amém, meus irmãos? Então vamos confiar no Senhor. Vamos estar presente, confiando em Deus. Isso que aconteceu com o irmão Manuel é porque tinha que acontecer. É um preparatório para ele, para a vida de Jesus, para ele estar mais atento à vida de Deus, para ele estar mais ali orando, buscando a Deus, sabendo que Deus é com ele. Porque Deus deu um livramento a ele de morte, Deus deu um livramento lá no hospital, Deus continua dando um livramento, irmão. Quando ele para esses hospitais e não sai com a infecção hospitalar e morre lá dentro. Quantos já caíram e quebraram o fêmur e morreram, que morre, irmão? Isso aí é uma fatura muito séria. Mas o Deus de Israel disse, tu vai passar, tu vais entrar na fornalha, mas lá na fornalha eu te tiro. Lá na fornalha o fogo não te queima. Tu entra na cova do leão, mas na cova do leão o leão não te come, porque eu sou contigo. O nosso Deus é assim, irmão. É um general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca vai perder uma batalha. Muitos dizem por aí, Jesus perdeu. Mentira. Jesus não perdeu. Ele se entregou. Eu me entrego. Jesus se entregou. Aleluia. E depois subiu para o céu e está lá intercedendo por nós. É o único intercessor entre Deus e o homem. Jesus, o Filho de Deus. Então, irmão, vale a pena a gente confiar nesse Deus. Porque é um Deus que abre porta. É um Deus que abre porta de faculdade. É um Deus tremendo. Um dia eu estava em Minas Gerais, fui olhar para uma garota que estava com problema de ouvido. Uma menininha de 2 aninhos. E de repente eu estava assim e apareceu uma moça. E eu falei, quem é aquela que apareceu aí? A mãe disse assim, ela está aí, você não conhece não. Eu falei, manda ela vir aqui. Tem uma mensagem para ela também. E a menina veio envergonhada. E eu disse, Daiane, você quer fazer faculdade? Aí a mãe se assustou. A mãe, ela quer subir, então ela quer fazer faculdade. Vamos orar agora. Eu orei para aquela menina fazer faculdade. Ela foi lá, fez a prova, ficou em 10º lugar, não entrou. Aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Foram desistindo. As pessoas foram desistindo, chegou no nome dela, ela entrou. A mãe do seu Gilberto, a Daiane, entrou na faculdade. Eu falei, amém. Aí ela foi fazer prova para motorista, para tirar a primeira habilitação. Não passou. Ficou muito triste, chorando. A mãe liga para o seu Gilberto. Ligou para mim e eu falei, vamos orar, Daiane.
Comecei a orar por ela. Quando eu estava orando, meu irmão, eu vi uma mão entregando a carteira para a menina. Eu falei, olha, Daiane, não é o que eu vou te falar. Pode ter certeza que você vai passar. Faça de novo. Pai, faça de novo, porque você vai passar. Porque quando eu estava orando, eu vi uma mão entregando a carteira. Ela, seu Gilberto, eu vou confiar nessa palavra. Foi lá e fez a prova e passou. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Vale a pena a gente estar aqui. Vale a pena a gente servir esse Deus. Porque Deus é fiel. Eu agradeço a oportunidade. Irmão Manel, Deus é contigo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Maravilha, né, irmãos? Aleluia. Deus continua fazendo maravilhas. Aleluia. Nossas irmãs louvando o Senhor com mais um hino. Aleluia. Glória a Deus. Agora pode nosso irmão Paulo Oliveira, está trazendo uma palavra. Glória a Deus. Seu colocado no seu coração. Louvado seja Deus. Nossas irmãs louvando o Senhor com mais um hino. Aleluia. Com a presença do Senhor, com alegria. Aleluia. A Bíblia diz, né? Louvai o Senhor, cantos de alegria. Glória a Deus. Apoie nosso irmão Paulo Oliveira. Glória a Deus. Há momento na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar as flores, faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não vai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha d'água se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Nosso irmão Paulo, Diácono Paulo Oliveira. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia.
aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como amanhã me se levanta, tão certo como eu te falo e tu pode me ouvir. Aleluia, glória a Deus. Complementa a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Às vezes as pessoas falam assim, né, irmão? Você não entende hoje, né, o que Deus faz na sua vida, mas amanhã você vai estar entendendo o que Deus está fazendo. Às vezes um milagre, né, pequeno da parte de Deus nos alegra. Imagina um até maior lá na frente, a gente poder glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Mesmo sem entender, temos que colocar a nossa confiança no nosso Deus, amém? Para que Deus vai estar sempre, continuamente cuidando de nós e dos nossos entes queridos. Fazer a leitura aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, alguns versículos da palavra de Deus, a partir do versículo 5. Mateus 8, a partir do versículo 5. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Amém? Só até aí. Eu confesso aos irmãos que certa feita eu estava na casa da minha mãe, e ali tinha um ponto de pregação, né, como eu já falei aqui. E foram lá, nesse dia minha tia estava até lá conosco. E foram lá chamar, a vizinha foi chamar lá na casa da minha mãe, se a minha tia, a minha mãe, e também nós poderíamos ir lá fazer oração pelo filho da dona lá, que se encontrara com sangramento no ouvido. Eu estava sangrando muito o ouvido dele. E aí nós nos prontificamos e fomos ali na casa daquele casal, e pedimos o rapaz lá para ele sentar no lugar lá, e começamos a levantar um clamor sobre a vida dele. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, quando nós começamos a orar a Deus, o sangue estancou e aquele jovem foi curado para a glória de Deus. Aleluia. É como o nosso irmão Gilberto falou aqui, nós nos prontificamos e Deus, ele faz a obra. Nós fazemos a menor parte. A maior parte quem faz é o Senhor. Aleluia, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. E nós passamos a nossa pequena parte. E o Espírito Santo de Deus faz a parte dele, irmão. E o nome do Senhor é glorificado. E ali aquele jovem, louvado seja Deus, foi curado. Eu creio que Deus ali, ele fez aquele milagre, não por conta de que pessoas iriam aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas que Deus achou graça de fazer um milagre e dar a vitória àquele jovem, né? E nós podemos sair ali glorificando o nome do Senhor, saímos alegres, porque Deus, ele fez aquele milagre e Deus honrou a nossa fé naquele lugar, amém? E a palavra de Deus diz aqui, irmãos, nós sabemos que Jesus, em cada lugar que ele passa, né, em cada lugar que nós deixamos ele estar nas nossas vidas, Jesus, ele faz algo mudar na nossa trajetória. E diz a palavra de Deus que, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Irmãos,
duas enfermidades muito sérias, né? Uma enfermidade, podemos analisar fisicamente e outra espiritual, né? Paralítico ele estava e atormentado, né? Se a pessoa deixar o inimigo, ele atormenta a mente mesmo, ele atormenta a vida da pessoa, e a pessoa ali, meus irmãos, não tem paz, não tem sossego, não tem nada que venha ter um equilíbrio na sua vida, tanto natural quanto espiritual. E esse jovem, ele, além de estar paralítico, ele estava violentamente atormentado, né? Ele não tinha paz na sua vida. E Jesus, ele chegou ali, né? E Jesus lhe disse: eu direi e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, olha a simplicidade desse moço, irmão. Olha só: não sou digno de que entres embaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado, ele será curado. Olha só, uma palavra de Jesus. Não precisa ele ir até o encontro da pessoa. Por causa disso que a oração, ela surte muito seus efeitos. Às vezes a pessoa está em outro estado, está em outro município, está em outro país, mas você orando aqui, ele recebe a vitória lá onde ele se encontra. Porque somente palavras, ou uma palavra do Senhor, e a pessoa é curada. Aleluia! E assim que a igreja do Senhor Jesus tem que andar, irmão. De fé em fé, oração em oração, crendo que Jesus é aquele que ainda faz milagre nas nossas vidas, amém? E assim esse jovem, louvado seja Deus, através da simplicidade do centurião, ele recebendo Jesus, através somente da palavra, o jovem foi curado. E nós sabemos que através da palavra, através de uma palavra, o milagre acontece nas nossas vidas, amém? Que Deus continue nos abençoando, não só nessa noite, mas em todos os momentos da nossa vida. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Em nossas vidas, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Nossa Goiânia, glória a Deus. Vai louvar o Senhor com um hino, da harpa, um hino à luz, vai louvar o Senhor com um hino, e aproveitaremos e serviremos ao Senhor com nossas ofertas e dízimos para a obra do Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Simão Paulo, pode orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos a Deus por essa grande oportunidade. A Deus, cada um dos teus servos, com o seu Deus ofertar e dizimar nessa noite, o Senhor possa estar abençoando grandemente, ó Pai, e aqueles que puderem também, o Senhor possa estar abençoando da mesma maneira e abrindo, Senhor Deus, porta de emprego, Senhor, aleluia, e da salvação, e dando vitória aos teus filhos e às tuas filhas nesta noite. Eu te peço de novo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fervente oração. Glória a Deus. 577, irmão. Em fervente oração. Glória a Deus. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus.
mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, e a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para Salmo 116. Aleluia. Salmo 116. Aleluia. E a leitura que fizemos nesta noite, para a nossa meditação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem que veio para ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Salmo 116. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 116, versículo 7. E diz assim: volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. E darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Podem se sentar, meus queridos irmãos. Aleluia. Salmo 116. O salmista, aleluia, ele agradece ao Senhor pela sua salvação. Aleluia. E essa é, meus queridos irmãos, o sentimento maior que deve estar em nossos corações. Aleluia. A gratidão ao Senhor por essa tão grande salvação. O salmista, ele faz uma pergunta, aleluia, e tem a inspiração de Deus para dar a resposta. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Aleluia. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que nada podemos dar a Deus. Aleluia. O Senhor diz para o povo de Israel, lá no livro, aleluia, de Jeremias, né, que o que o homem pode dar para Deus? Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, dono deste mundo. Aleluia. Pela sua palavra, Ele criou todas as coisas. E Deus, meus queridos irmãos, que nada necessita, porque Ele criou todas as coisas. Os homens nesta terra brigam, né, por causa do ouro, por causa da prata, né, e dos bens desse mundo. Mas tudo isso foi Deus que criou. E por isso, meus queridos irmãos, não há nada que o ser humano possa dar para Deus. Aleluia. Mas existe uma coisa, meus queridos irmãos, que é o mínimo que o homem pode dar para Deus. Aleluia. Que é o devido louvor. O reconhecimento de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Por isso o salmista, ele faz a pergunta: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Aleluia. Porque alguns acham, meus queridos irmãos, que por fazer algum tipo de caridade, algum tipo de oferta, ele estaria devolvendo para Deus os benefícios que Ele já fez. Mas na verdade, a palavra de Deus é bem clara, meus queridos irmãos, que ninguém é salvo pelas obras. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que ninguém é salvo pelas obras para que o homem não se glorie. Aleluia. A salvação, ela é pela fé. A salvação, ela é de graça. Por isso a palavra nos diz que pela graça somos salvos. E a palavra graça quer dizer um favor imerecido. Aleluia. Nós vemos que presidentes dos países deste mundo, diante de um condenado injustamente, ele pode conceder a graça, que é anular a sua condenação. Isso já aconteceu no Brasil 2 vezes, já aconteceu nos Estados Unidos várias vezes, né? Homens que estavam condenados à morte por um crime, e o presidente ou o governador daquele estado eliminar ou cancelar a sua execução. Aleluia. Isso já é conhecido lá nos Estados Unidos, acontece muito isso. Há um caso de um homem que estava para ir para a cadeira elétrica lá nos Estados Unidos, e houve uma dúvida, se levantou uma dúvida da autoria daquele crime. E o governador ligou para o juiz e ordenou que desse a graça, que ele continuasse preso até a confirmação, mas que não fosse executado. Mas isso, meus queridos irmãos, acontece mediante a alguma prova, né? Alguma coisa que venha acontecer para que seja anulado a condenação de alguém. Mas no nosso caso, no caso do ser humano, do homem pecador, que lá no Jardim do Éden, né, desobedeceu a Deus, e a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, e o pecado passou a todos os homens, e a Bíblia é clara em dizer, aleluia, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Mas aí a graça de Deus. Deus enviou o seu Filho, aleluia,
para morrer na cruz do Calvário, para nos conceder, pela graça, aleluia, esta tão grande salvação. O apóstolo Paulo diz que na graça sois salvos, aleluia. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, aleluia. A graça. Quando Jesus Cristo nasceu lá em Belém, os anjos disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, aleluia. A religião por aí diz que glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Mas não é isso que está escrito. Isso é uma invenção de alguém desatento, né? Ou mal intencionado, e colocou essa versão, né? Isso não existe. O que diz na Bíblia é boa vontade de Deus para com o homem. Aleluia. Glória a Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. E o salmista, irmãos, no Salmo 116, ele agradece a Deus por essa tão grande salvação. Aleluia. Ele, no Salmo, quando chega lá no versículo número 7, né, ele diz, aleluia, volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Aleluia, glória a Deus. A alma voltar ao repouso. Repouso quer dizer descanso. Aleluia. A palavra diz que nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquele que vem a Ele, aleluia, encontrará descanso para vossas almas. Aleluia. E nós vemos que a humanidade, meus queridos irmãos, aleluia, não tem descanso. Não se aqui está falando do descanso físico. Isso aí basta um dia, a pessoa tira uma semana de férias, ou um mês de férias, aleluia, ou um final de semana prolongado, e descansa. Mas o descanso físico, meus queridos irmãos, não é o assunto do que está o salmista falando. Ele está falando aqui do descanso da alma. Aleluia. Que é diferente do descanso do corpo. Porque o descanso do corpo, meus queridos irmãos, aleluia, ele é passageiro. Ele está descansado, chega na segunda, começa a trabalhar, chega lá para terça, quarta-feira, já está cansado de novo, né? Aleluia. Porque o descanso físico é o descanso deste mundo. Aleluia. A vida física. Mas aqui o salmista está falando do descanso da alma. Aleluia. Que depende do cansaço físico. É a paz interior, a alegria que o Espírito Santo de Deus coloca em nossos corações por causa da salvação. O encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, ele dá descanso. Aleluia. Para nossas almas. Porque o homem sem Deus, ele não tem descanso. A sua alma, né, fica cansada. Às vezes a mente até está no momento ali, né, despreocupada, mas há algo dentro do coração do homem, aleluia, que não tem descanso. É algo que está trazendo um vazio para o coração, aleluia. E esse vazio nada mais é do que a ausência de Deus. E quando o salmista começa a se alegrar, falando acerca, né, aleluia, do repouso da alma, aleluia, porque nós encontramos na Bíblia pessoas, momentos, de pessoas que se encontraram, tiveram um encontro com Jesus, alcançaram descanso, aleluia. As palavras de Jesus traziam descanso. Nós encontramos que certa vez os fariseus, né, pediram para que 2 soldados prendessem Jesus. E ali chegando, logo não prenderam Jesus, porque a multidão era grande, eles estavam esperando a multidão ir embora para prender a Jesus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que enquanto Jesus estava pregando e eles estavam ali esperando a multidão ir embora, os soldados ficaram ouvindo
Aleluia. Deixa eu te falar. E quando Jesus terminou de falar, meus queridos irmãos, a multidão foi embora. E os soldados foram embora juntos. Aleluia. E quando chegaram lá no Sinédrio, né? Os fariseus perguntaram: ué, vocês não prenderam Jesus? E eles disseram: nós nunca ouvimos alguém falar como ele. Aleluia. Por quê, irmão? Até os soldados, quando ouviram as palavras do Senhor, naquele momento descansaram. Aleluia. Até esqueceram de prender Jesus. Louvado seja Deus. Porque, meus queridos irmãos, as palavras do Senhor, aleluia, falam alto aos nossos corações. Aleluia. O salmista fala: descansa, descansa, homem e alma, porque o Senhor te fez bem. E no versículo 8 ele diz: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Versículo 8. Livraste da morte. Essa morte que ele está se referindo não é a morte do corpo físico, não, mas a morte espiritual. Quando ele diz que alcançou descanso para a sua alma, louvado seja Deus. Ele agradece o Senhor porque ele livrou a sua alma, aleluia, da morte. Essa morte, meus queridos irmãos, a Bíblia chama da segunda morte, porque há a primeira morte, que é a morte física. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos passar. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que a vida do homem é de poucos dias. Sabe? Nós encontramos a palavra do Senhor falando lá em Provérbios, né? Aleluia. Para a memória, capítulo 14, diz que a vida do homem é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Aleluia. E o Senhor nos diz que todos os seus meses estão contados e Deus não passará. Glória a Deus. Então é cheio de inquietação. Todo homem, ele está cheio de inquietação. Mas quando a palavra de Deus entra no coração do homem, é diferente. Porque vem uma paz interior, alegria, aleluia. Não é alegria humana, física, né? Assim como alguém conta uma piada, alguém ri, alguém faz uma coisa engraçada, aí as pessoas riem, né? Aleluia. Não é esse tipo de alegria, porque essa alegria acaba. A alegria do mundo ela é passageira. Aqui o salmista está falando de algo eterno. Aleluia, a alegria da alma. Louvado seja Deus. Então ele agradece ao Senhor, porque primeiramente livrou a sua alma da morte. Aqui está falando da morte espiritual, que é a segunda morte. Existem duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Louvado seja Deus. E a morte física ela é inevitável, sim, mas a morte espiritual, ela em Jesus Cristo, ela é evitável. Porque a Bíblia é bem clara, meus queridos irmãos, aleluia, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Aleluia. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Aleluia. E nós temos uma nova perspectiva de vida. Nós temos mais uma razão de vida. Nós temos, meus queridos irmãos, diante de nós, aleluia, uma nova expectativa. Louvado seja Deus, algo novo está diante de nós. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Aleluia, glórias a Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, o caminho do Senhor é excelente. Aleluia, glórias a Deus. Alguém estava mencionando, né? Tem uma estrada que liga Petrópolis a Teresópolis, e até a pessoa me aconselhou: não, você pega seu carro e passa por essa estrada. A vista é uma das vistas mais bonitas do mundo, né? Aleluia, a paisagem só se compara, né? E essa pessoa que falou comigo, ele é suíço, né? Já mora no Brasil desde 1980, mas conhece bem a sua terra, a Suíça. Ele disse: olha, paisagem como essa
só se encontra lá na Suíça, em alguns lugares da Alemanha. É um lugar muito lindo. Ali você faz uma higiene mental. Está certo, eu tenho curiosidade de passar ali. Mas, meus queridos irmãos, existe um caminho mais bonito do que esse. É o caminho do Senhor, que faz não só a higiene mental, mas a higiene espiritual, a higiene da alma, do espírito. Aleluia, porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica, aleluia, de todo pecado. E quem pode dar glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Livrou a minha alma da morte, diz o salmista. Aleluia, Salmo 116, versículo 8. O Senhor livrou a nossa alma da morte, porque, aleluia, em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Aleluia. E a vida eterna é esta: crer no Senhor Deus e no seu Filho Jesus. Aleluia. Esse é o caminho que conduz o homem à salvação. E aqui o salmista, irmãos, ele apresenta o quê? Que Deus livrou a sua alma da morte. Como? Revelando o seu Filho amado, revelando o caminho da salvação. Aleluia. Porque os homens criaram vários caminhos. Nós conhecemos uma expressão, né? Aleluia. Um jargão que o mundo inteiro diz que é: todo caminho leva a Deus. Mas não é verdade. Só há um caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o Senhor livrou a nossa alma da morte, porque nós conhecemos a Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O ladrão da cruz, ele invocou o nome de Jesus. Quando ele virou para Jesus e disse: mestre, quando entrar, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aleluia. E Jesus disse: em verdade, te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ele invocou o nome do Senhor. Ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. As suas palavras não negam isso. Quando ele disse Senhor, aleluia, essa palavra Senhor é usada pelos judeus para falar de Deus. Senhor, lembra-te de mim. Aleluia. Então, ele creu que Jesus é aquele que salva. Lembra-te de mim. Quando entrar no seu reino. Que reino é esse? É o reino de Deus. Aleluia. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E é nesse reino que o ladrão da cruz estava dizendo: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Louvado seja Deus. E assim Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não tenho dúvida que isso aconteceu. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, eu creio que aquele ladrão que estava ali perto da morte, sentindo aquelas dores da crucificação, eu creio que quando ele ouviu essa palavra do Senhor, sabendo que a sua morte estava próxima, aleluia, e ouviu Jesus dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Eu creio, meus queridos irmãos, que a sua alma alcançou o descanso. Louvado seja Deus. Porque sabia que o seu corpo estava condenado à morte, que algumas horas estaria morto. Aleluia. Mas que a sua alma, aleluia, permaneceria viva. Aleluia, salva, entrando no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esse é o bem maior da igreja. Essa é a nossa riqueza. Aleluia. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Quem pode dizer amém? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Depois ele diz: livrou minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas. Louvado seja Deus. Aqui já tem uma conotação que aponta, meus queridos irmãos,
de que quando não chegar a hora da morte, Deus cuida de nós. Aleluia. Porque Ele diz: me livrou dos meus olhos das lágrimas. Esse mundo, meus queridos irmãos, só tem para dar para nós lágrimas. É verdade que algumas pessoas nesse mundo, né, que muitas vezes aparecem vivos, né, pessoas ricas, festas, quando aparece ali nas redes sociais, homens saindo de uma Ferrari, de um Lamborghini, né, entrando numa festa, e cenas assim, né? E a gente às vezes olha e diz: é um homem feliz. Mas, meus queridos irmãos, aquilo é passageiro. Por quê? Porque aquela alegria, ela é passageira, ela é momentânea. Né? Glórias a Deus. Mas daqui a pouco, mesmo para os homens mais abastados desse mundo, tem uma hora que vai chegar o momento das lágrimas. Porque não tem riqueza, nem status nesse mundo que vai impedir que a infelicidade chegue à porta, aleluia, de qualquer ser humano nesta terra. Por quê, meus queridos irmãos? Porque o mundo passa, tudo passa, a sua concupiscência, riqueza passa, saúde passa, a hora da lágrima vai chegar para todos os seres humanos, não tem jeito, aleluia. Mas, meus queridos irmãos, aquele que tem Jesus no coração, aquele que confia em Deus, é diferente. Às vezes a luta vem, bate a nossa porta, é verdade, mas nós temos uma segurança em Deus. Há um algo mais que clama dentro do nosso coração, que nos diz que Deus está conosco, que aquilo vai passar, que Deus vai dar vitória. Por isso a palavra nos diz que o que confia no Senhor será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Não se abala. Temos uma tal confiança em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Senhor guarda os nossos olhos das lágrimas. Aleluia. E mesmo que o crente, diante de uma situação difícil, porque a Bíblia diz que a chuva desce para justos e injustos, estamos sujeitos. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que ele venceu e nós venceremos. Aleluia. Com ele. Com ele nós venceremos. Ele disse: eu venci o mundo. Então quer dizer que ele venceu e vai nos dar a condição, a força e a direção para nós também vencermos. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores, mas por aquele que nos amou. Louvado seja Deus. Porque a igreja, meus queridos irmãos, independente de qualquer coisa, sempre é vitoriosa. Aí alguém vai dizer assim: mas tem crentes perseguidos, né? Lá na África, tem crentes sendo mortos em muitos países islâmicos. Mas, meus queridos irmãos, a Bíblia, ela é bem clara, aleluia, que até na morte o crente é vencedor. Aleluia. Aleluia. Glória. Glórias a Deus. A Bíblia é bem clara e é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê, irmão? Porque o crente, quando morre, aleluia, na verdade ele está entrando na vida eterna. Aleluia. O homem tem medo da morte. Até mesmo o crente tem medo de morte. Só mesmo aquele crente que tem, né, uma comunhão muito forte com Deus, ele se importa com a morte. Mas, normalmente, todos têm medo da morte. Quem não tem? Né? A morte é uma coisa assustadora. Sabe por quê, irmão? Porque o homem natural, ele não sabe o que acontece após a morte. Há várias religiões aí que falam disso. O espiritismo tem as suas teorias, né? Religiões islâmicas têm as suas teorias. O que acontece após a morte?
E essa é a maior curiosidade que o ser humano tem. Se você perguntar para ele, qual é a sua maior curiosidade? É saber quem matou John Kennedy? É saber quem foi o primeiro a encontrar Hitler morto? Ou um fato qualquer desse? Qualquer coisa que os homens, ao lerem a história, né? Que curioso. Por que isso aconteceu? Quem matou John Kennedy? Quem fez isso? Quem lá que foi? Né? Que fez tal coisa? Isso é curiosidade. Quem não fica curioso quando vê um documentário, né? Aguça a nossa curiosidade. Mas se você perguntar, qual é a sua maior curiosidade? Pode ter certeza que é saber o que acontece após a morte. É ou não é, irmão? Glória a Deus. Tem até pessoas que envolvidas, né, com psicologia, parapsicologia, que tenta criar um método, né, para descobrir o que acontece após a morte. Faz regressão, né, usa fala aquela hipnose, né, para ver se consegue levar a pessoa, através daquilo, falar alguma coisa. E alguns até falam de experiência passada, né? Acontece umas coisas assim, tira lá do subconsciente. Mas após a morte, irmão, até hoje ninguém falou nada, ninguém viu nada. Mas existe um povo, irmão, que tem, aleluia, um documento na mão, chamada Bíblia Sagrada, que nos revela o que acontece após a morte. Glória a Deus. Porque existem coisas, irmão, que os homens debatem, procura, até briga. Aleluia. Mas está registrado na Bíblia. Irmão, quer ver uma coisa? Na história da humanidade, desde séculos passados, os homens sempre debateram se a Terra era plana, se a Terra era redonda. Irmão, isso é um debate de milênios. E até a Idade Média, inclusive a religião oficial dizia que a Terra era plana. Até um cientista chamado Galileu Galilei descobriu que a Terra era redonda e foi colocado na Inquisição. E se ele não desmente que a Terra era redonda, se ele não voltasse atrás e confirmasse, não, eu me enganei, a Terra é plana, tinha ido para a fogueira também. Aleluia. Mas a ciência, depois de alguns séculos, descobriu que a Terra era redonda. Quando o homem saiu para o espaço, na primeira espaçonave, né? Espaçonave russa, a Sputnik, o homem lá de cima disse, a Terra é redonda. Aleluia. As fotos provam, a Terra é redonda. Mas isso, meus queridos irmãos, levou séculos para os homens descobrir que a Terra é redonda. Mas quando você abre a Bíblia, você vê que Deus já tinha dito que a Terra é redonda. Aleluia. O livro de Isaías diz que Deus está assentado sobre o globo da terra. Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que quando Ele viesse buscar a sua igreja, aleluia, seria num abrir e fechar de olhos. Não é? Abrir e fechar de olhos. O que é abrir e fechar de olhos? O 12º. Aleluia. Só que Ele disse o seguinte, que na hora que Ele for arrebatar a sua igreja, estarão 2 na cama de noite, estarão 2 no campo de manhã, estarão, aleluia, 2 moendo à tarde. Irmão, aleluia, não precisa muito esforço para entender que Jesus já tinha dito que a terra é redonda. Se Ele vai arrebatar a sua igreja em todo mundo ao mesmo tempo, e 2 estarão dormindo, 2 de manhã no campo e 2 moendo à tarde, que só se faz à tarde, então Jesus disse que a terra é redonda. E os homens brigaram anos e séculos, aleluia, quase botaram cientista na fogueira, aleluia, porque ele disse que a terra é redonda. E está revelado na Bíblia, meus queridos irmãos. Assim também
a questão da morte. Os homens batem, e é assim, e outro diz, eu vi uma luz, aí eu vi não sei o quê, e assim vai, meus queridos irmãos, mas ninguém chegou e bateu o martelo. Acontece assim, mas quando nós abrimos a Bíblia, aleluia, e nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo falar para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso, aleluia, glórias a Deus. Aí a gente entende claramente, meus queridos irmãos, aquilo que Jesus disse na passagem do rico e do Lázaro, aleluia. E ele falando da passagem do rico e do Lázaro, ele diz que morreu o rico e foi sepultado, mas morreu também o pobre que confiava em Deus, aleluia, e vieram os anjos e os levaram para o seio de Abraão, e agora se chama o paraíso. Meu querido irmão, está revelado na Bíblia. O crente quando morre, aleluia, os anjos já estão ali do seu lado, só esperando para pegá-lo e levar para as mansões celestiais, aleluia, entrar pelos portais eternos e ali ser recebido pelo Senhor. Nós vemos, meus queridos irmãos, o que aconteceu com Estevão. Estevão estava pregando a palavra do Senhor, aleluia, ali nas escadarias do templo, foi preso pelos judeus e levaram ele para o Sinédrio, que era, né, vamos dizer assim, né, um lugar do julgamento, né, e ali o indagaram acerca do que ele estava pregando, e ele começou a falar acerca de Jesus, aleluia, e apresentou nas escrituras, falou de Abraão, aleluia, o pai da fé, falou de Isaac, falou de várias passagens bíblicas, e disse, esse Jesus que nós mataste, é o príncipe da vida, ele morreu e ressuscitou. Ali, meus queridos irmãos, o condenaram, e a Bíblia diz que levaram Estevão para ser apedrejado, aleluia, e quando começaram a apedrejar Estevão, e ele começou a morrer nas pancadas daquelas pedras, a Bíblia diz que ele olhou para cima e disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia. Porque, meus queridos irmãos, assim é recebido o crente lá no céu. Quando nós entramos pelas portas eternas, aleluia, nós somos recebidos pelo Senhor e Ele nos recebe de pé. Aleluia, glórias a Deus. Nos recebe de pé, porque assim que acontece, meus queridos irmãos, até aqui na terra, né? Quando alguém chega, né, no plenário, onde estão várias autoridades, né? Ali as pessoas sentam, né? Mas quando chega o presidente, aleluia, daquela Câmara, o presidente ali do Senado, ou o juiz, quando entra ali, né, no tribunal, todos se colocam de pé, não é verdade? Louvado seja Deus, o juiz levanta, né? O povo levanta, quando o juiz entra, porque entrou ali uma autoridade. Meu querido irmão, pensa bem, nós entramos, quando morre, ele entra pelos portais eternos, Jesus recebe de pé, mas a autoridade não é ele? É verdade, mas a alegria de Deus é, quando o crente entra pelos portais eternos, porque a Bíblia é bem clara, que cada um de nós vamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel, fiel foste no pouco, agora no muito eu te colocarei. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então o salmista agradece a Deus, aleluia. Os meus olhos, as lágrimas, o ladrão da cruz estava triste, ia morrer, mas quando ouviu de Jesus, aleluia, aquela palavra, com certeza sossegou, aleluia, sentiu o refrigério da sua alma, sentiu a alegria, aleluia, o desespero virou esperança, aleluia, glória a Deus, porque tem um jargão aí fora que diz, a esperança é a última que morre. Sabe por que ela é a última que morre? Porque ela só morre quando a gente morre, né? Morreu, acabou a esperança, porque agora não é mais esperança, agora é realidade. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. E vou meus olhos nas lágrimas, aleluia, e os meus pés da queda.
Terceira coisa que ele diz que o Senhor livrou os seus pés da terra. Aqui está se falando, meus queridos, aleluia, da nossa luta para chegar no céu. O ladrão da cruz não tinha mais nada. É questão de uma hora, um pouco. Mas aquele que aceita Jesus, ele tem uma caminhada. Nós temos um caminho a percorrer até chegar no céu. Louvado seja Deus. Nós temos um caminho. E esse caminho, irmão, ele é difícil. É um caminho estreito. Não é um caminho, né, fácil de percorrer. Não. Por quê? Porque tem as dificuldades. Existe um livro, e agora tem um filme, né, chamado O Peregrino. Quem aqui já viu esse livro? Eu já li esse livro. Esse livro, O Peregrino, irmão, para quem não sabe, é o segundo livro mais lido na história da humanidade. Só perde para a Bíblia. Depois da Bíblia, o livro mais lido é O Peregrino. Porque esse livro foi o seguinte: um pregador no século XVIII estava pregando a palavra de Deus e colocado numa prisão. Isso lá na Europa, para a memória, isso aconteceu na Alemanha. Foi preso. E ele estava orando lá no cárcere. E foi dormir e teve um sonho. E esse sonho, meus queridos irmãos, ele escreveu, na verdade, aquele sonho, escreveu um livro. E esse livro, ele conta no sonho aquilo que ele sonhou. E ao ler o livro, nós vemos, irmãos, que ali ele está narrando no seu sonho o caminho. Esse sonho dá uma maneira que o caminho, como é o caminho para chegar ao céu. E ali os fatos vão acontecendo. Num dado momento, ele se depara, né, com um inimigo que tenta derrubar. E ele não tinha nada na mão. Veio Satanás com aquela espada e com aquele escudo, como um soldado, né, para matá-lo. E ele disse: Senhor, e agora? Quando ele olhou, irmão, ele estava com um escudo e uma espada apareceu na sua mão. Essa espada, meus queridos irmãos, é uma das cenas, tem várias cenas, várias. O castelo que ele chegou e ali foi tentado, né? E várias coisas. Não tem que assistir a entender. Mas nessa passagem, né, nessa passagem do sonho, que é uma revelação de Deus, apareceu uma espada. E ele começou a pelejar contra aquele inimigo e queria matá-lo. Só que o inimigo começou a prevalecer. E num dado momento, quando deu um golpe, bateu no escudo dele, o escudo caiu, a espada caiu no chão, o inimigo veio para matá-lo. Mas de repente veio dele uma força. Ele pegou novamente a espada e o escudo e começou a atacar. E quando ele viu o inimigo, ele desapareceu. Isso fala de quê, irmão? A nossa luta espiritual. Aleluia. Naquele momento que ele recebeu aquele golpe, que o escudo caiu, e a Bíblia fala do escudo da fé, não é verdade? E tem hora que o inimigo quer nos derrubar, nos fazer, aleluia, abandonar o escudo da fé. A espada que caiu da mão dele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas quando veio aquela força de Deus, que ele pegou novamente a espada com decisão, e pegou aquele escudo com decisão, e partiu para cima, venceu o inimigo. É assim que acontece com a nossa vida, meus queridos irmãos. Aleluia! Tem hora que parece que o escudo caiu, que a espada saiu da nossa mão, mas se aquele que confia no Senhor, vem a força do Senhor, porque a força vem de Deus, a força espiritual, e nós novamente nos levantamos, aleluia, louvado seja Deus, e partimos para cima do inimigo pela fé, e vencemos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E livrou meus pés da queda espiritual. Glória a Deus. E assim nós vencemos. Por isso o salmista agradece ao Senhor por esta grande salvação.
E ele diz: Senhor, tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Louvado seja Deus, porque é Deus que nos sustenta. Aleluia. Verdade que nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: nós nos colocamos de pé. O Salmo 91, meus queridos irmãos, diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não será atingido. Aleluia. Dará ordem ao teu respeito para te guardarem de todo o seu caminho. O Salmo 91 fala, meus queridos irmãos, aleluia, da confiança em Deus, da proteção de Deus, aleluia. Ali fala que está debaixo das asas do Onipotente. E o salmista diz: debaixo das asas do Onipotente, descansarei. Aleluia. Glória. Indo mais à frente, irmão, para nós encerrarmos. Ele diz assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Terra dos viventes é o mundo, né? Glória. Andarei diante da face do Senhor, na presença de Deus, na terra dos viventes. Glória a Deus. Nós encontramos 3 homens que andaram com Deus. Enoque, o Senhor, antes de ser levado para o céu, esse já foi tudo, né? Aleluia. Foi trasladado, andou com Deus. Nós encontramos também, meus queridos irmãos, aleluia, Moisés andou com Deus. Aleluia. Nós encontramos Jó. A Bíblia diz que Jó andava com Deus. Toda manhã levantava, né? Apresentava o sacrifício ao Senhor. Aleluia. Nós encontramos Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E era perfeito na sua geração. Quer dizer, naquela geração, ele era um homem perfeito. Obedecia a Deus. Aleluia. Homens que andavam com Deus. E nós encontramos, meus queridos irmãos, homens que andavam com Deus. Um dos que não são muito mencionados, mas que andavam com Deus, era Caleb. Caleb foi auxiliar de Josué. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o comandante era Moisés, líder, espiritual. Josué era comandante do exército. E Caleb, o seu subcomandante. Aleluia. Quando o povo de Israel entrou na terra, Moisés já tinha morrido. Aleluia. Josué estava no comando e Caleb já tinha 80 anos. E Caleb, meus queridos, virou para Josué e disse assim: Josué, você se lembra que ainda no tempo do servo do Senhor Moisés, quando ele repartiu a terra, quando ele entrasse na terra prometida, ele repartiu a terra, ele determinou que aquele pedaço de terra em tal lugar seria minha? É verdade, ele estava aqui, então eu quero a minha parte. Os Caleb já estavam com 80 anos. A quem ele queria a terra agora? Né? Glória a Deus. Ele disse: não, eu quero puxar para minha descendência. Aí Josué disse assim: ó, Caleb, tudo bem, só tem uma coisa, que essa terra agora foi ocupada pelos gigantes. Caleb não intimidou-se não. Porque Caleb, irmão, quando saiu do Egito, acompanhando Moisés, o povo de Israel, fazia parte de Israel, ele viu o mar vermelho se abrindo. Ele viu Deus tirar a água da rocha. Ele viu aquela nuvem que cobria o povo no deserto para aliviar o sol escaldante do deserto. E à noite ele viu toda aquela nuvem durante 40 anos, aquela nuvem que cobria o povo, aleluia, protegia o povo durante o dia. À noite virava uma coluna de fogo para aquecer o povo durante o frio, na madrugada. Caleb viu coisas grandes. Aleluia.
E ele estava com aquela mesma fé de quando ele saiu lá do Egito, a mesma fé quando ele, ali, 40 anos atrás, ele viu o mar vermelho se abrindo, e não teve dúvida em dizer para Josué: ó Josué, tem gigante, mas você quer saber de uma coisa? A terra é minha, aleluia, e minhas forças são as tuas. Aleluia. E foi lá, irmão, com o seu grupo, da sua tribo, e ganhou dos gigantes. Meu querido irmão, isso aí fala para nós uma coisa importante. Espiritualmente falando, nós temos que ser Caleb. Aleluia. O mundo tem os gigantes, né, para nos atrapalhar. Assim como Davi foi ali, viu um gigante que botou medo em todo mundo. O povo de Israel, que tinha guerreiros fortes, musculosos, homens de muita força, quando viu o tamanho gigante, correu todo mundo. Mas Davi foi contra ele, em nome do Senhor, e ganhou. Aleluia. Espiritualmente também é assim, irmão. O Satanás tem os seus gigantes para nos atrapalhar a caminhar, para nos atacar, para nos esfriar na fé, para nos afastar do caminho do Senhor. Mas nós temos que fazer como Caleb. Aleluia. Quer saber de uma coisa? Aleluia. As minhas forças espirituais são como antes. Aleluia. E a terra, que é o céu, é minha. Então, meus queridos irmãos, vamos lutar, vamos em frente, vamos guardar a fé. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Glória a Deus. E a vitória veio. E a vitória maior da igreja é entrar no céu de Deus. Aleluia. Essa é a vitória maior. É verdade que ele também tem as vitórias penosas na terra. Jesus cura. Jesus dá vitória nas situações. São 10 benefícios aqui na terra. Mas, o maior que seja o benefício que nós venhamos a receber de Deus aqui na terra, irmãos, se olharmos com atenção, mesmo que seja uma cura espetacular, cura do câncer, quem sabe, um grande livramento de morte, que a gente conta e a igreja se alegra, mas se nós olharmos com atenção, são os pequenos benefícios que o Senhor nos faz aqui na terra. Porque o maior benefício que Ele nos garante é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse é o bem maior. Aleluia. Não que desprezamos os demais, não. É bom. Quando Jesus nos cura, né? Eu tive 2 meses doente, uma doença que fui em vários lugares, vários médicos, ninguém descobriu. Aleluia. Fiz exames caríssimos, cultura do sangue, ninguém descobriu. Definhando, a pele começou a descascar. Com a ideia, né? A gente recém-casado, ela pegava um CD, eu pedi, Rafael, pelo amor de Deus, não possa, eu já não aguento mais. Ela pegava o CD, ficava raspando os braços, as costas, na muita coceira. Certa vez eu sentei na cama, em frente assim do lado, na cama do espelho, eu olhei, os olhos rindo, esperando o exame chegar. O médico ligou, não deu nada. Aleluia. Quando ela falou que não deu nada, ele acabou. Já me conformei com a morte. Estava conformado. E sei, a minha entrada no céu está garantida. Vai dizer que é bom, não. Quem quer bom? Fui dormir. Passou 1 ou 2 dias. 2 irmãs saíram do ciclo de oração, na congregação de Gachaviana de São Cristóvão. Quando ela saiu para ir para casa, uma delas, não sei se alguém conheceu, irmã Luzimete,
Virou para outra irmã e falou assim: vamos fazer uma visita? A quem? Pastor Paulo, que mora aqui perto. E a outra disse: vamos. E chegaram, tocaram no telefone, subiram. Eu ali deitado. Aí elas entraram pelo quarto. Quando elas entraram, eu acordei, olhei assim, e as duas irmãs entrando. Aleluia. Naquela hora, irmão, Deus falou que iria dar vitória. Aleluia. Elas estenderam as mãos, oraram, repreenderam aquela enfermidade. Quando elas foram embora, veio uma esperança. Aleluia. Fui dormir. Madrugada tive um sonho. E eu saía de um elevador. E quando eu olhava assim para o corredor, era um corredor de um prédio e tinha várias portas. E eu olhava e via que o chão era branco, o teto era branco, as paredes eram tudo branco. Eu olhei assim, mas que lugar é esse? Quando eu olhei, uma das portas, eram vários dos lados, se abriu assim devagarinho. Quando ela abriu, saiu uma pessoa lá dentro do lado para ver quem é. E essa pessoa parou diante de mim, com uma vassoura na mão. Eu olhei aqui, e quando eu olhei para o chão, eu vi aquele sangue podre saindo pela porta, escorrendo assim. E aquela pessoa com a vassoura na mão, eu acordei. Louvado seja Deus. No dia seguinte, já conseguia sentar. Para ir no banheiro só carregado, apoiado, já fui sozinho, devagarinho. No outro dia, já levantei um pouquinho. No outro dia, irmão, em uma semana. Numa manhã, eu sentei na cama. Aleluia. E falei assim também: traz a minha roupa. Que isso? Traz a minha roupa. Coloquei a roupa, sozinho. Ela falou assim: você não tem condição de dirigir? Eu disse: liga para o táxi. Que isso? Liga para o táxi. Desci o elevador. Entrei no táxi. Fui para a cidade. Quando eu entrei pela porta do trabalho, todo mundo reparou hoje. O que você está fazendo? Ele falou assim: o que ele está fazendo aqui? Já voltei em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Para concluir, tinha uma consulta marcada. Aí, pegamos todos os exames, que eu queria ver, eu tinha passado os remédios, está fazendo efeito nenhum. Mas a oração fez efeito. Porque a Bíblia diz: a oração de um justo pode muito ser efeito, né? Quanto mais que se junta muitos justos, né? Quando tem muito justo junto, aí, irmão, a coisa acontece. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Peguei lá na médica, a doutora Ana, dela, né? Ali, Cozumé, não sei o nome daquele bairro ali, Sicília, ela é aquele hospital, né? Tem ali, vai para o hospital de pessoas com deficiência e tal, né? Não sei se é o nome daquele bairro ali. Cheguei ali, sentei, quando ela me viu, mandou entrar na frente de todo mundo. E aí, com os exames embaixo do braço. Ela olhou para cá, olhou para lá, olhou os olhos, olhou para a mão. Eu estava dando assim normalmente. Assim, eu vou te dar alta. Já Jesus já tinha dado a alta, né? Mas é bom a gente ouvir também, né? A pessoa dizer: vou te dar alta. Graças a Deus, vou te dar alta, mas sem saber o que você teve. Falei: doutor, Jesus curou. Aleluia. Tudo bem? Louvado seja Deus, aleluia. E assim, irmão, Deus deu essa grande vitória. Por quê? Porque o nosso Deus
que é aquele que livra a nossa alma da morte, nossos olhos das lágrimas, nossos pés na terra. Louvado seja Deus. Que possamos confiar nesse Deus maravilhoso. Aleluia. Porque o homem muda, mas Jesus não muda. Amém? Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Quem está ali com Jesus, fique de pé agora. Louvado seja Deus, como Manuel não precisa. Você está ali, né? Aleluia. Espiritualmente, como já está de pé. Aleluia. Agradecendo ao Senhor. Aleluia. Nós vamos orar, irmão. Aleluia. Vamos fazer essa oração final. Primeiro agradecendo ao Senhor. Meditação de graças também, né? Pela cura do nosso irmão Manuel. Vamos agradecer por esta noite. Quem tem motivo para agradecer a Deus por estar aqui nesta noite? Aleluia. Nós vamos orar para encerrar. Nesta oração, vamos agradecer a Deus ao nosso irmão Manuel. Vamos agradecer a Deus pelos benefícios que ele tem feito. E o salmista termina dizendo: que darei ao Senhor pelos benefícios que ele tem feito? E a resposta é: darei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Possamos cada dia invocar o nome do Senhor, orar, buscar o Senhor, ler a palavra, aleluia, nos alegrar na presença do Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua santa presença, graças te damos, ó Deus, por esta noite na tua casa. Aleluia. Hoje é noite de vitória. Aleluia. Noite a qual louvamos teu santo nome, através dos testemunhos, através, Senhor Deus, louvor, através dos hinos. Aleluia. Que teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas, através das nossas vidas. Pai amado e santo, te agradecemos pela vitória que deste ao nosso irmão Manuel. Te agradecemos, aleluia, pelas vitórias que tem dado ao teu povo, Senhor. Porque, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai amado e santo, continua com as tuas mãos estendidas, continua, Senhor, trabalhando em nossos lares, dando vitória em tudo, Senhor. Pai amado e santo, eu te peço, Senhor, que nos conduza nossos lares em paz e em segurança, que nos conceda, Senhor Deus, uma semana de bênção, de vitória, de comunhão contigo. Aleluia. Continua conosco, Senhor. Aleluia. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus, e ele reina para todos sempre. Amém. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Antes da bênção apostólica, abençoe os irmãos, lembrando os irmãos. Aleluia. Quarta-feira, né? O nosso culto público, né? Glória a Deus. Quarta-feira, de 7h30 às 9h. Amanhã, segunda-feira, nós temos aquele trabalho, né? Lá no ponto de pregação. Né? Qual é o nome da rua? Quem aqui se lembra? O nome da rua? Hein? Isso. Glória a Deus. É ativa. Amém. Então, irmão, quem puder ir, vai lá cooperar com o trabalho, nosso irmão Paulo Oliveira, né? Nosso irmão Carlos, aleluia, nosso irmão Fábio, estão ali em direção daquele trabalho. Glórias a Deus. Aleluia. E também, irmãos, na quarta-feira, nosso culto público, e na quinta pela manhã, oração, de 9 às 11. É isso? E sexta-feira, irmão, nosso culto de doutrina, de ensino da palavra. Se puder, venha sexta-feira, 7h30 até às 9h. Nós estudamos ali a palavra do Senhor. E Jesus sempre tem algo a nos ensinar. Amém, irmão? Glória a Deus. Podemos então uma vez apostólica para encerrar. E quem está alegre, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite de comunhão contigo, de adoração. Pai amado, agora nos despede nossos lares em paz e segurança, nos dá a semana de vitória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Aleluia. A vitória é nossa. E operando Deus, até aqui nos ajudou quem? Amém. Aleluia. A paz do Senhor do irmão do lado. Aleluia. Que Deus abençoe aos irmãos. Amém.
Amém?